Muito boa tarde a todos. Queria deixar aqui uma reação em nome do Chega e dos seus órgãos nacionais à informação que tivemos ontem e também à decisão do Sr. Ministro da Administração Interna de abrir um inquérito com caráter de urgência sobre a prática, a divulgação de informação pelos agentes policiais, a sua participação ou militância partidária ou as suas atividades de natureza ideológica. E queria deixar isto claro. O Chega é frontalmente, conforme os seus estatutos deixam claro, contra quaisquer práticas de racismo, de xenofobia ou de discriminação. Tudo aquilo que temos feito nos últimos anos prende-se com exigir que todos tenham direitos e deveres, mas que haja este equilíbrio saudável numa democracia entre ter direitos e ter deveres, para que ninguém esteja acima da lei. E todos, os políticos, os militares, os polícias, estão exatamente nas mesmas circunstâncias. A atitude do Governo, porém, parece-nos uma atitude persecutória sobre as forças policiais. A atitude de querer espezinhar toda uma classe, com base em participações de mensagens em grupos privados, para denegrir a sua imagem. Pior, falo procurando associar estas práticas a um determinado partido, que é o Chega. Volto a sublinhar, o Chega é frontalmente contra quaisquer práticas de racismo e de xenofobia. O Chega continuará a fazer a luta que tem que fazer pelas forças policiais, pela sua dignidade e pela injustiça de que são alvo. Mas não podemos tolerar que o Governo, para distrair e desviar atenções dos múltiplos casos a ocorrerem no seu seio, queira agora tornar o Chega e as forças policiais no bode expiatório dos próximos meses. O Chega colaborará com o que tiver que colaborar e que a Justiça lhe solicite, mas não peçam ao Chega que colabore com o Governo a dizer se os polícias são ou não próximos do Chega, se as suas famílias são ou não próximas do Chega, se eles são ou não militantes do Chega, para irem atrás deles, para lhes suspenderem os salários, as carreiras e a progressão das suas vidas. Não o faremos, a menos que sejamos intimados pela Justiça para tal. Os polícias são seres humanos, como nós. São seres humanos como todos os cidadãos, parte deste país, com os seus direitos. Têm limitações, mas têm também direitos políticos. Não se pode pedir aos polícias que olhem para o lado e não vejam a sociedade em que estão a viver. Queremos fazer dos polícias robôs que não podem ter nenhuma participação política, que não podem ter nenhuma preferência e que não podem ter nenhuma ligação. Durante anos ninguém se preocupou que classes profissionais fossem tomadas de assalto ou próximas do PCP, do PS ou do Bloco de Esquerda. Agora estão todos preocupados que os polícias possam ter proximidade com o Chega. Não aceitaremos fazer esse jogo com o Governo, não aceitaremos fazer esse jogo com a IGAI ou com o Ministério da Administração Interna. E vamos denunciar às instâncias europeias esta prática letal para a democracia e esta prática ofensiva das forças policiais que o Governo de António Costa está a levar a cabo, com base em reportagens e em divulgação de informações, muitas vezes de grupos privados, que certamente representam uma diminuição do nosso espírito e do nosso Estado democrático em Portugal. O que está a acontecer entre o Governo e as polícias não aumenta a qualidade da nossa democracia. Diminui a qualidade da nossa democracia e persegue uma classe inteira que nós não deixaremos de defender. André Ventura, Só um segundo. Esta questão do consórcio de jornalistas faz uma ligação entre este consórcio de jornalistas e o Governo e gostava de entender melhor um bocadinho o que é que quer dizer com isso. Este consórcio de jornalistas revela que há centenas de polícias que fazem parte de grupos de Facebook, por exemplo, que são militantes do Chega e da maioria. Estas mesmas pessoas, cerca de 600, pelo menos conseguiram identificar, têm comportamentos que estão relacionados com crimes de ódio. Como é que o Chega reage a isto? E que ligação entre o Governo e o consórcio de jornalistas? Atenção, eu não estou a dizer que há nenhuma ligação entre o Governo e o consórcio de jornalistas, porque eu referi-me ao Sr. Ministro da Administração Interna, que estava à espera de ter a capa de uma revista que saiu ontem e que terminasse uma outra reportagem para anunciar ao país inteiro a abertura de um inquérito sobre estes polícias. Foi a isso que eu me referi e não aos próprios jornalistas. Os jornalistas que estão neste consórcio é público, sabemos quem são,
sabemos também das ligações que têm políticas, em alguns casos, a partidos políticos, mas não é nisso que nos vamos defender, porque isso já estamos habituados há muitos anos. É evidente que é público que alguns destes jornalistas são próximos do Bloco de Esquerda e de partidos de esquerda, mas não é isso que muda o teor da reportagem, nem nós nunca nos defendemos com isso. Estou a referir-me ao Governo e não ao consórcio dos jornalistas. A imprensa faz o papel que tem a fazer numa democracia, nós fazemos a nossa, que é defender os polícias. A imprensa fez o seu papel ontem, continua a fazer o seu papel. O que não podemos permitir é que o Governo aproveite essa onda para agora ir perguntar aos polícias se são simpatizantes do Chega ou militantes do Chega e lançar inquéritos sobre as suas carreiras. Temos informações que certamente partilharemos convosco logo que estejam confirmadas e que sejam possíveis de validar. Temos informações de que já estão a ser questionados polícias nas suas respectivas esquadras sobre comportamentos e aproximações ao Chega e à sua militância, e isto é gravíssimo. Isto é perseguição aos polícias. Uma coisa é crimes. Isso cabe ao Ministério Público investigar. Mas quer no caso dos polícias, no meu, do seu e de todos. O que está a acontecer aqui é um saneamento, uma perseguição à classe policial que, nos casos de proximidade com o Chega, se quer afastar. Temos informações que isto está em curso neste momento. É gravíssimo e por isso vamos levar à Europa esta situação, porque os polícias são também cidadãos que têm direitos. Quanto a comportamentos de ameaças, de ódio ou de racismo, merecem todos, em todos os casos, a nossa veemente condenação. Quanto à sua participação política, os polícias têm que ter exatamente os direitos, excepto nas limitações que têm por lei, os mesmos direitos que nós todos, de poder ser do Chega ou poder ser do A, do B ou do C, porque o Chega é quem defende os seus direitos e quem tem defendido a sua dignidade. É isso que temos feito. Os comportamentos que fala, racistas, xenófobos, foram pronunciados e ditos nestes grupos por forças de segurança, que admitem em 75% serem simpatizantes do Chega. Ao longo dos últimos anos, tem feito o discurso da dignificação dos polícias e das forças de segurança. Isto não mancha, de certa forma, esse processo? Eu ontem ouvi vários polícias dizer que se tratavam de estados de alma, muitas vezes, e não de afirmações de caráter político e ideológico. Mas isso eu vou deixar aos autores das afirmações, que não me cabe a mim revelar. Não é a participação em grupos privados, numa amostra muito insignificante da classe policial, que são dezenas de milhares em Portugal, quer militares, quer agentes da PSP, quer outras forças de segurança, que vão manchar uma carreira, e que vão manchar uma inteira força de segurança. E é isso que o Governo, com este inquérito, está a fazer. Mas não acha grave o conteúdo das mensagens publicadas neste grupo? Não é questão de ser grave ou não, é a forma como pegamos nessa gravidade. É evidente que se eu digo a alguém que o vou matar com uma arma de uma determinada categoria, isso é grave, é crime e o Ministério Público tem que investigar. Não é o Governo pegar nisso e lançar um anátema sobre todos os polícias, dizendo, estando agora a persegui-los nas suas famílias, nas suas carreiras, mas o senhor é do Chega. Então, se é do Chega, tem que se ir embora. Mas pertence ao Chega, teve alguma ligação ao Chega? Olha, nós tivemos candidatos nas nossas listas, inclusive foram aceitos pelos tribunais. Então podem ser candidatos a umas eleições. Nem a polícia tem nenhum grupo, nem os seus jornalistas devem ter, nem os políticos, nem ninguém. E certamente tem muitos colegas seus jornalistas que dizem que eu devia ser morto. E isso não faz dos jornalistas pessoas piores, são estados de alma que vocês às vezes têm. Olha, eu sei de vários. E portanto... Há muitas pessoas que estão ligadas ao socialismo, pessoas que são sociólogos, é também no fundo um bocadinho a sua base, têm alguma base de formação nesse sentido, que dizem que 600 pessoas é já uma amostra importante num universo de 20 mil... Como é que 600 em 20 mil? 600... Ainda hoje era o tema discutido esta manhã em várias rádios. Eu ouvi. Não penso que seja uma amostra extremamente relevante, mas acho que 3 ou 4 ou 5 expressões usadas em grupos de Facebook não fazem nem delimitam uma carreira policial. Está bem, eu estou a dar exemplo das mais graves. Obviamente nem todas têm a gravidade que referiu ontem. Há algumas que são graves, todos nós vimos. Entrou-nos pela casa dentro ontem. Mas não são 3 ou 4 ou 5 expressões que revelam mais estados de alma que outra coisa, que definem o que é a categoria policial e que humilham assim a categoria policial. Porque também há grupos de muitas outras profissões. Então agora vamos começar. Porquê que diz que humilha? Porque a forma como o Governo reagiu hoje, a forma como, ontem ainda, como o Governo reagiu. De alguma forma esta reportagem, logo no início, diz que é uma reportagem a favor dos polícias que honram a farda que vestem. São polícias que não têm comportamentos xenófobos, racistas, não têm essa forma de estar nas redes sociais, no seu trabalho. Se isto é uma forma de honrar os polícias, veja a reação dos próprios polícias. Saiam à rua hoje e falem com os polícias. Vejam o que é que eles estão a sentir à hora que estamos. Milhares de polícias em todo o país estão indignados com o que viram ontem, com a forma como estão a ser tratados pelo Governo, com a forma como estão a ser espezinhados e humilhados. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Não. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Ontem apareceu-nos Mamandubá pela casa dentro
a fazer-se de vítima, quando ele próprio está a ser julgado, ainda agora foi pronunciado, mas não vi isso na reportagem. Curiosamente, só se viu a parte do polícia. Está a ver? Isto é o que mostra quando as coisas são parciais, quando são contra os polícias e quando são apenas num sentido. Porquê é que não estava lá que Mamadou está a ser julgado por ofender outras pessoas? Sabe porquê é que não estava lá? Porque é de cor e não interessa passar isso. Mas agora, com isto em direto para o país todo, as pessoas podem ir ver, será que o Mamadou está mesmo a ser julgado? E está, e foi pronunciado, sabem por quem? Pelo Tribunal Central de Instrução Criminal. Não, mas desculpe, deixa-me dizer isto. Porquê é que isso não estava ontem numa reportagem? Que ele ofendeu pessoas, ofendeu polícias. Só que isto não interessava passar, claro que não. O que interessava era passar, que os polícias são racistas, que são maus, que os outros todos é que são muito bons, que nos bairros é que se vive muito bem e que os polícias é que são maus hoje. Portanto, deixem-me só terminar isto. Por isso o que temos, foi vergonhoso aquilo que se fez às polícias ontem. O Chega continuará a estar ao lado das suas polícias. Ninguém tem legitimidade de exigir um tiro a ninguém, mas os polícias são todos eles, todos os dias, vítimas de ameaças de tiros da parte dos outros e não vemos nenhuma reportagem sobre isso. Por isso, o que eu gostava de ver era uma reportagem dos senhores, nos próximos anos, sobre a violência contra os polícias. E isso também podia ser um caso especial e também podia ser um grande trabalho de investigação de um novo consórcio de jornalistas. Quantos polícias por dia se suicidam? Quantos polícias por dia são vítimas de violência? Nos bairros, os senhores foram ontem, mas não passaram a outra versão, dos polícias que lá são apedrejados todos os dias. Foi isto que aconteceu. E os polícias sentem-se humilhados e ofendidos. Nós continuaremos a ser a sua voz. Uma última questão. O Bloco de Esquerda pediu, com caráter de urgência, a presença do Ministro da Administração Interna no Parlamento sobre este assunto. Apoiará essa presença no Parlamento? Com certeza, o Chega nunca viabilizou nenhuma presença no Parlamento e se o Sr. Ministro cá vier, vamos lhe dizer exatamente o que estou a dizer agora, que está a fazer um mau serviço ao país, está a fazer um mau serviço às polícias e ao fazer isto está a gerar ainda mais insegurança. Nós temos polícias que se suicidam todos os dias, temos das piores carreiras contributivas da polícia em Portugal, da menor capacidade de atrair jovens para a polícia. Com isto o que estamos a conseguir é afastar ainda mais jovens da polícia e a destruir ainda mais a polícia. Eu vou dizer uma coisa, connosco não passarão. Quando diz que vai levar esta situação à Europa, o que é que quer dizer concretamente? Quer dizer que vamos expor à Comissão Europeia aquilo que tem sido, como outros têm feito, noutras circunstâncias, que é denunciar o clima de intimidação à polícia e de humilhação à polícia e às forças de segurança que algumas entidades estão a levar a cabo em Portugal, sobretudo o Ministério da Administração Interna e o seu Ministro da Administração Interna. O Ministério Público tem toda a legitimidade, toda, para levar a cabo processos de crime por comportamentos criminosos. De polícias, de militares, de jornalistas, de políticos, de todos. É assim que deve ser num Estado de Direito. Quando o Governo toma uma classe como um todo e lança um anátema sobre ela, não é uma questão criminal que está em causa, é uma ofensa e uma degradação de uma inteira condição. Quando o que está em causa hoje, ao dia em que estamos aqui, é uma perseguição a muitos polícias no país inteiro, que eu peço aqui que vos contactem, a vocês, para dizerem os e-mails que estão a receber e as notificações hoje por telefone que estão a receber, para saber se são próximos do Chega ou se não são próximos do Chega. É único em Portugal. Nunca aconteceu em 40 anos de democracia. Uma classe estar a ser questionada se pertence ou não a um partido político. Eu gostava que tivessem feito o mesmo. A todas aquelas classes que durante anos, décadas, foram património do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda. Mas isso nunca foi feito. O que é feito é este ataque inglório a um partido e a uma classe profissional. E isso, volto a dizer-vos, não passará. O Chega a juntar-se à manifestação dos polícias, que está marcada na próxima semana, e vamos gritar ainda mais alto pela sua defesa e pela sua dignidade. Porquê que diz que é um ataque a todos os polícias quando se trata de uma amostra e a reportagem diz exatamente que é uma amostra de 600 casos? Ninguém generalizou. Mas eu não estou a falar da reportagem, estou a falar da reação do Governo. Não é reportagem. A reportagem tem todo o direito de ser feita. O que gostávamos de ter visto na reportagem era o outro lado. Mas agora a SIC terá tempo de fazer muitos dias de reportagem, que eu espero que seja para a semana, e hoje há uma nova reportagem. Duvido que venha ao outro lado hoje na reportagem de hoje, mas talvez amanhã estejamos aqui novamente a falar do outro lado, só que não vamos falar do outro lado nenhum. Vamos falar do mesmo lado, que é o lado em que os polícias continuam a ser os maus da fita. Portanto, eu desafio a SIC e o consórcio de jornalistas... não os 20 mil. E, portanto, desafios a ir aos bairros e juntarem 6 mil em vez de 600 pessoas que já agrediram polícias e que já atacaram polícias. E aí sim farão um trabalho equilibrado, que é um dia a revelar o que os polícias fazem de mal, mas no outro a revelar o que criminosos e também minorias também fazem de mal em Portugal. Porque as pessoas, deixa-me só dizer isto, as pessoas não são parvas. À hora a que falamos, as pessoas sabem, porque quem vive nesses bairros sabe
muitas vezes, qual é o trabalho dos polícias e o que é que eles têm que fazer. Portanto, podemos passar o que quisermos, eles sabem como é que é, eles vivem lá. O que eu espero que façam agora, o consórcio de jornalistas, é uma grande investigação sobre o sofrimento dos polícias em Portugal às mãos de minorias, muitas delas também racializadas. Isso era um bom trabalho de investigação, só que nunca vai acontecer. Há um dado interessante na reportagem que tem a ver com a forma como estes polícias, que não seguem as regras, que não seguem a lei, são depois tratados internamente. A conclusão é que, basicamente, ninguém é afastado, ou pelo menos os casos de afastamento são muito poucos. Se estamos a falar de 600 casos, nesta amostra que fez parte da reportagem do consórcio de jornalistas, não faria sentido que a polícia e a GNR tivessem um olho mais atento para estes casos internamente? Como é que o Chega olha para esta... Mais uma vez, nós vivemos num país em que ninguém é afastado de nada. Ninguém. Temos casos gritantes, de pessoas que gerem dinheiro público e que viram os seus casos de acusação, de condenação, e estão ainda em funções públicas. E vocês querem que polícias sejam afastados. Mas aqueles que gerem o nosso dinheiro, aqueles que gerem a nossa vida pública, continuam... Não. Eu vou-lhe responder já. É evidente que há uma percentagem baixa de suspensões e expulsões, mas há em todas as classes profissionais. Mostrar aquela só chama-se claramente uma fraude ao jogo, porque está a dizer que esta é muito baixa, como se as outras fossem todas muito altas, mas não é. Só que é igual às outras todas. E, portanto, não é que na polícia tenha um tratamento diferente dos outros. A polícia tem o mesmo nível de suspensões, de arquivamentos, que todas as... Olha que o jornalista, quando cometem erros e passam peças que não são reais. O mesmo, conhece algum jornalista que tenha sido expulso por isso? Provavelmente não conhece. Como os polícias têm a mesma coisa. Há alguns, mas são muito poucos. Como há polícias que também foram. E ontem na peça também ficou claro, polícias que tiveram comportamentos disciplinares. Agora, é evidente, eu volto a dizer isto, onde houver crime é o Ministério Público que tem que atuar. Ou seja, já fui acusado de incitamento ao ódio e ao racismo. E também já fui absolvido. Mas há um processo que segue em conta e que é criminal, não é feito aqui. É feito lá, com provas, com debate, etc. Os polícias têm o mesmo direito que isso. Tal como têm o mesmo direito, quando são eles os atacados, a ser defendidos em tribunal e a ter essa honra defendida. Portanto, sim, é evidente que se houver casos de polícias que ameaçam outras pessoas, os ameaçam de morte e os perseguem, como em todas as profissões, têm que ser julgados, condenados e afastados. Agora, quando pegamos nisto tudo, passamos a ideia de que nos polícias é quase só isto que acontece, e pior, porque são militantes do Chega ou próximos do Chega, e aí volto a dizer, não é uma questão da reportagem, é uma questão do que o Governo está a fazer de aproveitamento com isto. Mais grave ainda, na nossa perspectiva, é a perseguição que hoje está a ser feita a milhares de polícias em todo o país, nas suas quadras e nas suas zonas de trabalho. Isto é gravíssimo, mancha a democracia e põe em causa uma classe inteira profissional. Há pouco não me respondeu. Falamos de uma amostra de 600 pessoas, há 20 mil polícias no país, o André dizia que estavam humilhados, isto ia humilhá-los. A questão é se de alguma forma, isto não mancha a polícia. Estes 600 casos, não estamos a generalizar, estes 600 não mancham a atuação de todos os outros que têm um bom comportamento. Não, eu acho que não mancha, são de 20 mil. Se houver 600 que se comportam mal, tem que haver atuação de justiça. Não são estes que mancham toda a polícia. A nossa polícia não pode ser manchada. A polícia garante a sua segurança. E a minha. E a todos os que aqui estamos dentro. São um pilar fundamental do Estado de Direito. Não é por 600 ou 300 ou 400 se terem portado mal, e vamos ver se portaram mal, porque não é assim que se diz que se porta mal. Vamos ver no final nestes processos se portaram mal ou não. Conforme me disse a sua colega, muitos acabam arquivados, e depois eu quero ver quem é que lhes vai pedir desculpa. Provavelmente ninguém. Mas já o seu nome teve manchado e na praça pública, e alguns foram ameaçados de ser despedidos. Vamos ver como é que acaba, e se calhar vamos acabar dos 600 em 20, e eu quero ver o que é que vamos ver depois. Se dos 600 ficarem 20 condenados. E então temos 0,1 representante da polícia. Foi isto que conseguimos, humilhar as forças de segurança e lançar um anátema sobre eles. Pior, fazer de heróis alguns vilões, que agora se apresentam como uns coitadinhos e dizem, nós somos vítimas deste sistema que nos persegue, nós na verdade somos boas pessoas, mas estamos a ser perseguidos pela polícia. Quando se diz que o ódio veste farda, nós estamos já a dizer alguma coisa. Estamos já a dizer que o ódio está debaixo da farda policial. A polícia é quem nos defende, nós temos que ter noção disso. A polícia é um pilar fundamental do Estado de Direito. Quando erram têm que ser condenados, mas também temos que ter a capacidade de os proteger, e neste momento os polícias precisam de ser protegidos. Por nós, pelos políticos, pelos jornalistas, pela sociedade. Porque somos das classes mais atacadas e humilhadas em Portugal. O Governo abriu um inquérito à veracidade das publicações e para tentar perceber o que é que se passa. Na sua opinião, o que é que o Governo devia ter feito então perante uma situação destas e uma denúncia destas? A menos que o Governo tenha tido conhecimento da reportagem antes dela sair para o ar, o que eu não quero acreditar que tenha acontecido, a menos que o Governo tenha tido conhecimento disso,
É extraordinário um ministro, em vez de pedir um levantamento primeiro dos elementos que foram divulgados, é extraordinário, nunca vi isto acontecer. 20 minutos depois está a pedir um inquérito a essas publicações e a esse comportamento. Mas que publicações? As publicações que lhe foram divulgadas estão ainda lá publicadas, foram de grupos que existem. Esse levantamento não devia ser feito primeiro, antes de se anunciar ao país uma investigação com caráter de urgência, com esta natureza e gravidade. O ministro sabe, eventualmente, se estes polícias que foram ali... Considera que esta notícia não é suficientemente grave para avançar com esse... Eu sou todo a favor de investigações. Acho que o ministro devia ter sido ponderado, prudente, fazer um levantamento interno primeiro e uma averiguação interna primeiro sobre essas publicações e então depois pedir um inquérito à Inspeção-Geral da Administração Interna. O que fez... O inquérito é sobre a veracidade do que se Claro. passou, isso não é fazer... Não, mas é que o inquérito não é sobre isso. O inquérito não é só sobre a veracidade. O inquérito é para apuramento de responsabilidades disciplinares imediatas sobre essas publicações. E isso só devia ser feito depois de termos mais informações sobre essas publicações e os grupos onde tinham, por exemplo, se for numa conversa a 3, num grupo onde existem 3 pessoas, isso é participar em grupos de ódio? Eu agora estou a lançar questões jurídicas que são importantes, mas são importantes para vocês, que são apanhados por elas agora. Para nós não podem ser. Para o Ministro da Administração Interna também não pode ser. É a mesma coisa estar num grupo de 100 mil ou estar num grupo de 3, ou num grupo de 2. Olha, todos nós provavelmente aqui... Não, falou-se em grupos privados. Falou-se em grupos privados. Por isso são privados, não são públicos. São privados. Portanto, se tiverem 2 ou 3, como é que é? Também são grupos. Isto são questões jurídicas importantes, porque delimitam a responsabilidade. E já tivemos casos de polícias acusados por isso, que acabaram absolvidos, porque estavam em grupos que não eram públicos, mas eram privados, não eram de divulgação pública. Isto é que tem que ser apurado. Se as coisas forem ditas em casa ou no grupo privado, deixam de ser racismo ou xenofobia. Não, mas tem uma moldura penal ou disciplinar diferente. Se a Francisca disser em casa Mas alguma... estamos a falar da condenação desses Se a- comportamentos, do que é penal. Deixa-me só dizer isto, se a Francisca disser em casa alguma coisa racista, tem uma moldura diferente do que se disser aqui à frente das câmaras de televisão. Não estou a dizer que é, estou a dizer que é uma moldura diferente. E o Ministro tem a obrigação de saber isso. E antes de avançarmos para este espalhafato de inquérito contra os polícias, devíamos ter feito esse levantamento, com base na peça que foi ontem divulgada e noutras que hoje estão a ser divulgadas. Mas era assim que se trabalhava. E não lançar este anátema imediato. Eu não me estou a referir agora especificamente à peça da SIC, hoje sai uma capa de uma revista em que chama O Braço Armado do Chega. Mas estamos loucos ou quê? Perdeu tudo a cabeça, perderam a noção, estão a chamar à polícia um braço armado de um partido político. Quer dizer, perdeu-se a noção do que é fazer jornalismo em Portugal. É preciso ter noção disto, está-se a acusar uma força de segurança inteira de pertencer a um partido político. Isto é grave, vai ter que ter consequências. Vamos avançar judicialmente, como é evidente, que isto não se pode dizer coisas destas assim. O braço armado do Chega. O braço armado do Chega à nossa polícia. Quando diz que vai avançar judicialmente, está a referir-se à questão da Europa ou a outras... Nas duas, não vamos avançar nos tribunais portugueses também, porque confiamos na nossa justiça e sabemos que não Em se pode. relação à reportagem da SIC, Não, estou a falar da reportagem da Visão, que vi hoje, na capa da Visão, que chama, a SIC, tanto quanto eu sei, não chamou à polícia braço armado do Chega, mas houve uma revista que chamou e terá que ser responsabilizada por isso, não só perante o Chega, como perante, sobretudo, as forças policiais, que muitas não se identificam com o Chega e que muitos polícias não têm nada a ver absolutamente com o Chega. E ainda bem, porque a democracia é assim, uns são do Partido Socialista, outros do PSD e outros do Chega. Chamar à polícia braço armado do Chega é uma vergonha. E só envergonha os jornalistas que fizeram esta peça. Peço desculpa, sei que são jornalistas, mas também já me conhecem. Eu, quando sinto, é o que eu digo, e pôr na capa de uma revista a minha cara, polícias à frente, e chamar-lhe o braço armado do Chega, é uma vergonha. Que envergonha o jornalismo, a política e envergonha o país. Tá?